Olá, tudo bem? Eu sou a aluna Bruna de Alarcon, né? Vou apresentar o meu trabalho sobre decolonialidade, educação e língua, linguagem do Instituto Singularidades. E inicio a apresentação do meu trabalho com esta frase, que é da poesia que eu assisti no YouTube, né? É a sugestão da própria disciplina e da professora, e que me marcou profundamente, e por isso que eu inicio a apresentação do meu trabalho com essa frase. E a seguir, a proposta da atividade avaliativa e dou início ao meu trabalho. A proposição 1, eu coloquei que é baseada na realidade atual de muitas escolas sobre o currículo do professor, né? Para a gente começar esse processo de decolonialidade nas escolas, o primeiro passo é que, em primeiro lugar, as gestões escolares tenham preocupação em levar em consideração não apenas o local em que a pessoa estudou, onde ela fez a sua graduação, pós-graduação ou vivência, mas sim também os princípios motivadores da prática pedagógica. Porque atualmente nós temos diversas escolas que valorizam a vivência no exterior, uma vez que não podem ou preferem não contratar professores nativos. Elas, em segundo plano, têm essa supervalorização da vivência no exterior, e quando nós falamos em vivência no exterior, automaticamente está subentendido que são locais europeus ou norte-americanos, né? E esses professores são supervalorizados, os seus currículos são supervalorizados, em detrimento de outros professores com vivência um intercâmbio na África, por exemplo, que é o que eu posso relatar, porque foi a vivência que eu tive. Sendo coordenadora de uma escola de idiomas, eu recebi um currículo de uma professora com intercâmbio na África do Sul. Como prática minha, eu chamo todos os professores que deixam o currículo e converso com todos, porque o meu objetivo é considerar os princípios motivadores da prática do professor. E qual foi a minha surpresa quando essa professora era, sem dúvida alguma, a professora que tinha uma fala e uma prática pedagógica de inclusão. Essa professora com um intercâmbio na África do Sul. E não apenas vivência no exterior, né? Porque ter uma vivência no exterior é significativa para as escolas, porém, incentivar o estudo no nosso local, na nossa região, também é muito importante. Então, é necessário considerar a prática de cada professor e que a gente utilize essa ação e dissemine essa ideia que o mais importante é a prática e os princípios motivadores da prática do professor. Nem sempre, ou nem todas as vezes, um currículo interessante, com viés de práticas no exterior eurocêntricos, vai demonstrar uma prática pedagógica de qualidade. E dessa forma, quando a gente ouve o professor, quando a gente ouve os princípios motivadores da prática dele, a gente evita o racismo epistêmico, relatado por Maldonado Torres. A gente abre o leque de possibilidades dentro do nosso ambiente, da nossa escola, no nosso ambiente de trabalho. A proposição 2 eu fiz baseada na realidade atual de muitas escolas sobre o currículo escolar. É comum em todas as escolas os professores trazerem filmes, né, elencados e apresentados em ambiente escolar, tido como modelos norteadores, indicações e sugestões de consumo. E por uma discrepância, a maioria desses filmes são hollywoodianos, né? Essa prática é uma prática comum que acontece de muitos anos nas escolas, de professor passar filme hollywoodiano para os alunos.
com objetivo pedagógico, né? Com objetivos de instrução, com objetivo de abordagens, de debate, e acabamos por dar uma ênfase, uma ênfase na colonialidade, né? Porque os filmes são hollywoodianos. Nos filmes hollywoodianos, o que nós temos? Por que a gente está falando dessa forma? Por que eu estou falando dessa forma sobre os filmes hollywoodianos? Porque lá nos filmes hollywoodianos a gente tem toda uma formação, né? Uma construção do outro. Geralmente nós vemos só a palavra latina como uma coisa negativa, né? A gente vê os próprios latinos, né? Atores latinos, em momentos que eles são humilhados, né? Não valorizados, que eles são sempre taxados como inferiores nesses filmes, né? Ou debochados, e é sempre aquela hegemonia branca e norte-americana em detrimento dos latinos. Quando a palavra latina tem um tom jocoso, quando a palavra latina tem um tom desmerecedor, a gente sabe que se trata de um preconceito, né? Um preconceito que está expresso, evidente, porém que ninguém fala nisso, né? Em todos os filmes hollywoodianos, com raríssimas exceções. E qual é a minha sugestão? A minha sugestão é explorar possibilidades de filme, tanto hollywoodianos como filme bollywoodianos, que são filmes maravilhosos e que produzem muito mais do que Hollywood e que trazem temáticas e histórias profundas e diferentes daquela que estamos acostumados, né? E ainda voltando aqui nos filmes hollywoodianos, é quase que automático quando a gente vê um latino já. O pessoal, se tu tá no cinema, o pessoal que está assistindo, os espectadores, eles já começam a rir, porque eles sabem que do latino vai vir alguma jocosidade, né? Ao contrário dos filmes hollywoodianos e bollywoodianos. E aí, quando a gente assiste com seriedade os filmes bollywoodianos ou hollywoodianos, a gente vai dar vazão à abordagem multicultural, conforme Kandou. E na proposição 3, ainda sobre o currículo escolar, e quando eu falo em currículo escolar, eu estou falando sobre as práticas pedagógicas de sala de aula, né? A gente tem as literaturas previsíveis explorando sempre a perspectiva eurocêntrica, né, em detrimento de outras histórias e culturas, que é sempre os mesmos livros lidos, é sempre as mesmas histórias contadas a partir de uma perspectiva eurocêntrica, né? A Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é uma menina branca, né? A Cachinhos Dourados é uma menina loira. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que aconteça a leitura de histórias e lendas de origens africanas, indianas, sul-americanas, entre outros, né? Existem diversos sites que trazem lendas africanas e indianas, desconhecidas por todos e que é de extrema importância abordar dentro de sala de aula. E aí, novamente, estarei promovendo uma abordagem multicultural da literatura. Inclusive, vou colocar aqui nesse trabalho, no final, os links onde é possível encontrar essas histórias africanas e indianas, lendas, histórias indianas, para demonstrar o meu trabalho, demonstrar que eu realmente pesquisei sobre isso. E tentei encontrar diversas histórias e foi bem positivo, porque encontrei diversas histórias. Então, ao final desse trabalho, dessa apresentação, eu colocarei aqui alguns links de sugestão. E sim, coloquei aqui três locais africanas, indianas e sul-americanas, porque sim, há que se promover uma valorização
dessas culturas, especialmente a sul-americana, a cultura latina, que já é tão debochada, né, é tão desvalorizada pelo mundo, né, todas elas, e que realmente, nesse momento, eu me questiono, eu me pergunto qual é a história que está sendo contada, né, baseado naquele vídeo que eu assisti do perigo de contar um lado só da história. Qual essa única história que está sendo contada para o mundo desses locais aqui, citados aqui, africanos, indianos, sul-americanos e tantos outros, indígenas, enfim. E quero falar mais, poderia fazer uma proposição número 4, né, sobre a demonização das religiões de matriz africanas, que acontece, sim, em diversas escolas, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Porém, eu acredito que é um assunto que vai ser amplamente abordado pelos outros colegas, então eu optei por deixar de fora. Mas que realmente precisamos nos posicionar como educadores e ter as nossas falas sendo validadas, discutidas e popularizadas em todos os lugares, né? Não só nas redes sociais, mas em todos os lugares, para que os povos que querem se fazer ouvir sejam de fato ouvidos. Eu agradeço aqui e vou finalizar minha apresentação e gostaria de agradecer por essa disciplina maravilhosa, por tudo que eu tenho vivido até aqui, que está sendo muito positivo. Muito obrigada.